Glória a Deus, louvado seja o santo do Senhor, por estarmos aqui novamente reunidos, podendo compartilhar, podendo, usufruir desse momento onde o Senhor nos tem dado. Glórias a Deus. Amém? Quero convidar você, primeiramente, antes de a gente ministrar a palavra, fazer uma oração juntamente com a gente, preparar o teu coração. Porque a palavra de Deus diz que a palavra é semente. E o nosso coração é a terra. Que nosso pedido hoje seja que essa palavra, essa semente que vai ser ministrada, ela encontre terra boa. Não uma terra cheia de preocupações, de cuidados dessa vida, mas que essa semente ela encontre uma terra preparada para ela. Para que ao entrar essa semente sobre o teu coração, venha germinar e produzir frutos sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se tem alguma preocupação, se você tem alguma coisa que te aflige, que te incomoda, que você possa colocar na presença do Senhor nesse momento. Glória a Deus, Pai. Nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar. Nós queremos colocar diante da tua presença, Senhor, as nossas vidas. Primeiramente te agradecendo pelas oportunidades. Te agradecendo, Senhor, oh Deus, por podermos ter essa liberdade de se reunirmos, de estarmos em comunhão, podermos ter esse canal aberto, Senhor, aonde nós podemos adentrar sobre essas casas, Pai, a essas vidas, Senhor, que estão nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, a tantas pessoas, Senhor, que nesse momento, Pai, estão tendo essa oportunidade e nós queremos te agradecer. Porque sabemos que é Tu que operas, que é Tu que vais fazer a obra. Tudo depende de Ti, Senhor. Tudo é por Ti, Senhor. E nós Te glorificamos, e nós Te bendizemos. E colocamos desde já, Senhor, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa alma diante da Tua presença, o nosso espírito. Oh Deus, o nosso corpo físico, Pai. Oh Deus, que Tu venhas fazer a Tua obra do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Agindo sobre nós, sobre cada célula, cada molécula, Senhor, eu sei que a Tua palavra ela tem esse poder, e eu sei que Tu, Senhor Jesus, tem poder sobre as nossas vidas, porque o Teu sangue é poderoso, porque o Teu sangue é tremendo, o Teu sangue é poderoso sobre nós, e nós Te louvamos por isso, e nós Te bendizemos por isso. Não permita que nada roube essa semente. Não permita que nada tire, Senhor, o foco dessa palavra dessa noite, Pai. Mas que nós venhamos ser, Senhor, inundados, Senhor, encharcados, Pai, por essa palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, opere sobre as nossas vidas, no mais profundo do nosso íntimo, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos. E desde já Te agradecemos. Amém. E amém. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é: aprenda a viver no descanso. Irmãos, é uma coisa que eu e você, nós precisamos aprender. E quando eu falo nós, eu me coloco junto, eu me incluo junto. Cada um de nós precisa aprender a viver no descanso. A gente vai entender um pouco daquilo que Jesus fez. O que é essa graça que a gente fala tanto, que a gente prega tanto. Porque só através da graça nós vamos ter o descanso. Sem a graça, irmão, nós vamos nos tornar legalistas e aquela coisa que nós temos o mérito.
E aonde há legalismo e meritocracia, não existe graça. E é isso que nós vamos entender nessa noite. A vida humana, seja minha, seja tua, seja aquela que está ali fora, no mundo, ela é cercada de situações que exigem de nós atitudes práticas e decisões dia a dia. Ponto final. Diariamente, se você parar para pensar e fazer uma retrospectiva dessa semana, tu teve que tomar alguma decisão. E muita coisa tu teve que colocar em prática. Porque não adianta a gente vir na igreja, ou a gente meditar na palavra, ou a gente abrir a Bíblia e ler a Bíblia, e fechar, botar na gaveta como se nada fosse, se não botar em prática. Não resolve. Na verdade, a vida humana tem situações desafiadoras. Eu não sei se você já se deparou com isso. Mas temos que lidar. E eu não vou dizer que é todos os dias, mas chega a situações tão desafiadoras que nós temos que lidar com relacionamentos, emoções, desejos. Eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquele outro, mas eu não tenho dinheiro. Desejos, vontades, saúde. Né? Quantos de nós, às vezes, nos deparamos com uma enfermidade, uma doença? E não é que é uma coisa que a gente queria, não é? Mas são situações desafiadoras. Saúde, finanças, profissão. Eu queria tanto aquele trabalho. É o meu sonho. E depois vira um pesadelo na tua vida. Eu falo isso porque eu olhei para o pastor agora. Era o meu sonho ter uma EcoSport. Irmão, Jesus abençoou. Mas depois de um certo período de tempo, virou um pesadelo na minha vida. Que eu não vi a hora de me desfazer dela. São coisinhas. Então, profissão é uma delas. Porque às vezes é o... Senhor, eu queria tanto aquele trabalho é o trabalho do meu sonho. Aí, de tanto tu orar, Deus, Ele te dá. Porque Deus é bom. E aí, daqui a pouco, você começa a trabalhar com pessoas que parece que estão ali para te espizinhar. Que parece que estão ali, tu diz, meu Deus, eu estava num paraíso, eu não sabia. E eu saí daquele lugar e fui para esse porque eu queria. E agora eu estou me vendo amarela. Isso, irmão, fora isso, educação de filhos. Meu Deus. Senhor. É desafiador. É muito desafiador a criação de filhos. Nessa época. Onde é facilidade para tudo. Aonde tu não pode surrar, bater. E a Bíblia, ela diz, discipline teu filho com vara. Né? É com a vara, pega aí, ó. Então nós temos as adversidades e os imprevistos da vida. Irmão, quantos de nós não deparamos com imprevistos? O carro que quebrou, o eletrodoméstico estragou, a Maria lá que parou de trabalhar dentro de casa. Sabe quando a Maria para de trabalhar? Não é a tua empregada. É aquela lava-roupa que faz tudo, a Maria. Irmão, coisas que acontecem.
imprevistos. Foi comer um torresmo, quebrou o dente. É interessante. E aí você tem que dizer o quê? Meu Deus, aconteceu. Amém? É tanta coisa. E tem dias e situações que parecem não ter solução. A gente aqui está brincando, fazendo a coisa um pouco mais leve, mas tem pessoas que estão vivendo hoje esse momento. Situações, circunstâncias, onde a sua vida está sendo desafiada. E essa pessoa, ela se olha e não vê solução. E muitas vezes, querido, quando nós estamos nessa situação, muitas vezes as coisas tentam mostrar que não tem jeito. E trazem consigo um sentimento de impotência e medo. É isso que acontece. Mas existe uma revelação, e é nisso que nós temos que nos apegar. Existe uma revelação que nos traz paz e descanso. Porque tudo que eu acabei de falar são coisas que vão acontecer ou que já aconteceram. Por quê? Gente, nós somos seres humanos. Nós somos suscetíveis às coisas. Nada é imortal e nada é eterno. Teu carro não é eterno, a Maria não é eterna, as coisas não são eternas. Então elas estão suscetíveis a quebrar, a estragar, a você ficar doente, ao filho, né, se machucar. Só que nas piores situações, é nisso que precisamos nos apegar. No quê? Que existe uma revelação da parte do Pai, da parte de Cristo, que nos traz paz e descanso. Só que para isso, nós precisamos aprender, entender e aplicar. É uma coisa que eu e você nós precisamos entender. O que é esse descanso? Que é tanto falado. O que é esse descanso? Por que eu preciso descansar? Por que é falado tanto? A Sara fala, eu falo, né? Por que é preciso descansar? Tem um povo ali de fora que está com uma ideia legalista, é uma ideia da lei, que acha que o descanso é guardar o sábado. Certo? Só que não é esse descanso. Não fala nada sobre isso. Porque se a gente for se aprofundar, a gente vai entender que quem é o descanso? Cristo é o descanso. Dessa forma, quando nós aprendemos, quando nós entendemos e quando nós aplicamos, dessa forma nós viveremos segundo a vontade do Pai. E eu quero convidar você que tem sua Bíblia, que tem o aplicativo aí com a Bíblia instalada. Hoje nós estamos com déficit, né, do nosso data show, mas são probleminhas técnicos, amém? Mas isso não impede da gente receber a palavra, sermos ministrados por essa palavra. Isso está lá em Hebreus, né? O capítulo 4, eu quero ler o versículo 1 e 2. Amém? Hebreus, está na sua Bíblia. O capítulo 4, o versículo 1 e 2, que diz assim: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque
porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam e não se uniram àqueles que ouviram. E aí vem uma grande revelação. Porque é isso que eu quero que você, nessa noite, receba no teu coração. Essa revelação que vem de Cristo. Porque Cristo, Ele quer se revelar a nós. E hoje Ele está revelando essa palavra ao meu coração e ao teu coração. Queridos, o escritor de Hebreus diz ali no versículo 1 uma coisa muito interessante. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, vírgula, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Às vezes a gente pensa, e essa é a ideia da religiosidade e do legalismo, que eu tenho que fazer. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que merecer. E deixa bem claro, vocês receberam a promessa que nós vamos entrar no descanso. Amém? Quem já aceitou Cristo na sua vida e entendeu, compreendeu a graça, que é o favor imerecido, que é a obra acabada de Cristo na cruz. Quando nós entendemos, compreendemos e cremos no trabalho concluído de Cristo, na obra consumada de Cristo, a gente não pode pensar que falhou. Porque nada mais depende de nós. Existia uma promessa. E aqui, quando ele estava falando, se você for ler o capítulo 4 todo de Hebreus, vai falar do quê? Daquele povo lá atrás. Porque ali continua. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé. E não se uniram àqueles que ouviram. A graça também estava sendo liberada sobre a vida do povo hebreu que saiu do Egito. Para você ter um pouco de entendimento. O favor de Deus, que é a graça, favor de Deus, lembre-se disso, favor de Deus. O favor de Deus, que é a graça, acompanhou esse povo desde a saída, a travessia do deserto, a travessia do Mar Vermelho. Olha, o favor de Deus. A água saía da rocha, o pãozinho do céu caía, o maná, as cordonizes, a carne. Tu não precisava nem caçar, nem ter um estilingue. Nada. No chão, você pegava de penca, despencava e comia o bichinho. Claro, assava, né? Fazia pastelão de cordonize, fazia risoto de cordonize, fazia... Gente, era cordonize até dizer chega. O favor de Deus estava sobre a vida deles. Só que chegou no momento aonde eles ficaram no pé do monte Sinai. Deus disse para Moisés, escuta, reúne o povo que eu quero falar ao pé do monte. Aí aquele povo, aquele monte de gente chegou ali no pé do monte. E aí começou uns trovão e uns relâmpagos. O que eles fizeram? Eles tiveram medo. Eles não conseguiram compreender e entender a bondade desse tempo
todo que ele estava com eles. Coluna de fogo durante a noite para aquecer, porque no deserto é muito frio. Coluna de nuvem para dar sombra para o povo, enquanto era dia, para não ser o sol escaldante sobre a vida deles. Vocês estão entendendo? Um cuidado, um zelo. E eles não compreenderam. Então, por isso que eu acredito que foi Paulo que escreveu, diz assim, no 2, porque essas promessas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu. Porque eles não receberam com fé. Não, eu vou crer, o meu Deus é bom. Eu vou crer, o Deus que tem me ajudado a passar com a minha família. Nesse deserto, tem me sustentado, Ele é bom. E aí chega no ponto, no pé do Monte Sinai, quando eles viram aqueles trovão, aquelas coisas, o que eles fizeram? Tiveram medo. E o que eles disseram para Moisés? Moisés, escuta bem. Nós não queremos falar com Deus. Fala para Deus, olha só a pretensão do homem. Fala para Deus que o que Ele mandar fazer, a gente faz. Até ali não tinha lei. Aí Moisés, com certeza, chegou e falou para Deus. Deus não precisa nem falar, porque Deus já escutou eles falando. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. A pretensão do homem de dizer que ele teria capacidade de fazer tudo o que Deus estava pedindo. Foi esse o motivo para que foi lançado as leis. Amém? Só para você entender. Agora o versículo 10 de Hebreus 4 diz assim: porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. O 11 diz, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Gente, é tão poderoso, é tão maravilhoso, que nesses 2 versículos deixa bem claro. Porque quando eu e você, nós entramos no descanso, quando eu creio que Cristo completou a obra, concluiu a obra, quando eu creio nessa graça, nesse favor de Deus, que o favor de Deus é derramado diariamente sobre a minha vida. Quando eu entro nesse descanso, olha só, descansam de seu trabalho. O que o trabalho representa aqui? Não é o teu trabalho lá na empresa, irmão. É o teu esforço de querer fazer as coisas. Eu preciso fazer isso para Deus me dar aquilo. Vocês estão entendendo? É um esforço. Por isso que ali no versículo 11 diz, portanto, esforcemo-nos para entrar. Porque não adianta eu falar só da boca para fora, eu creio na graça, eu creio em Cristo, eu creio na obra concluída. Não vai resolver. Porque não é da boca para fora que as coisas acontecem. As coisas acontecem aqui dentro do teu coração e aqui dentro da tua mente. Então, quando eu entendo que Cristo fez, que Cristo alcançou, que o esforço é por Ele, que Deus, Ele opera coisas grandes e coisas boas na nossa vida, quando eu creio nisso. Vocês conseguem me entender? Quando eu creio nisso, irmão, eu sei que as coisas vão acontecer, mas eu descanso porque eu sei que Cristo, Ele já venceu, Ele já concluiu, Ele já alcançou, Ele já operou, Ele já tem a resposta para mim. Só que tem gente que
Diz que crê, mas coloca na mão de Deus, tira da mão de Deus, coloca na mão de Deus, tira da mão de Deus, coloca na mão de Deus, tira da mão de Deus, arranca da mão de Deus. Isso não é descansar. Eu vou dar um exemplo. Eu preciso de 3 mil reais. Vou profetizar. Aí eu chego para a Luciana. Luciana, me dá os 3 mil. Luciana diz, beleza. Glória a Deus, irmã. O que eu faço? Eu vou para casa, eu vou dormir. Ela disse que vai me dar. Agora já pensou? Amanhã eu ligo para ela. Luciana, tu vai me dar os 3 mil? Não, eu vou te dar. Segunda-feira. Luciana, tu tem certeza que tu vai me dar os 3 mil? Isso foi terça? Foi segunda. Terça. Luciana, tu vai me dar? Na quarta. Ô Fábio, tu pergunta para a Luciana se ela vai me dar. Isso é falta de quê? De confiança. Esforcemo-nos todos. Escuta, é para esforçar, para entrar. Te esforça. É a única força que tu tem que fazer. Você não precisa se esforçar porque Deus, eu tenho que fazer isso para Deus me dar aquilo. Não, a única coisa, você tem que ter isso no teu coração. Isso é um esforço teu, porque isso é um posicionamento teu. Não depende mais de Jesus. O que Jesus tinha que fazer, o que a graça tinha que vir pela graça, pelo favor imerecido, aconteceu através de Cristo. O Pai nos deu através de Cristo. Só que a minha parte de eu crer, de eu me posicionar, amém? Isso é uma parte minha, eu que tenho que me esforçar. Por isso que nós precisamos aprender a viver no descanso. E quando eu falo isso para ti, eu me coloco junto. Esses dias eu falei para o pastor, nós estávamos conversando sobre um assunto lá em casa. E a gente está pedindo algo. Aí eu disse para ele, ó, pai, nós temos que começar a orar diferente. Nós já pedimos? Amém. Agora você começar a agradecer. Para de pedir. Chega de pedir. Deus sabe o que nós precisamos. Agora agradeça. Me ajuda? Agradece só. É o que nós estamos fazendo. Então, Deus quer operar coisas grandes e boas em nossas vidas. E nada se trata de sermos qualificados ou merecedores. Mas tem a ver com quem Ele é e quem nós somos em Cristo. E nós precisamos crescer nesse entendimento. Porque quando eu entendo isso, eu descanso. Nada é por nós, nada é por nosso mérito, nada é por nosso empenho, nada é por nosso esforço e nada é por nossas obras. Nada. Você acha que Deus vai me amar por eu abrir 5, 6, 10 e... Não. Ele já me ama, mesmo que eu não abrisse nenhuma. Não é pelas obras. Tudo está resumido em Cristo, na obra acabada de Cristo, no trabalho concluído de Cristo. E quando entendemos que hoje Cristo é o nosso descanso, que é aquilo que Ele concluiu, que tudo foi Ele que alcançou, então é Ele que é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva ao Pai. Só que é um caminho de vitória, amém? Vida, vida eterna, vida de abundância, vida plena, vida de Deus sobre nós. O que é a verdade? A verdade que nos liberta, a verdade que deixa a gente livre, não de ser aprisionado por sistemas, por religiosidade, por legalismos, por achismos. Essa é a verdade.
Quando eu compreendo a verdade de Cristo na minha vida, na sua vida, irmão, grandes coisas acontecem. Então, nós precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso. Mas eu não consigo entender, mas eu não consigo descansar. Você vai ter que começar a lidar dentro dos seus sentimentos, dentro da sua alma, dentro do teu espírito. Aconteceu o quê? Quando eu e você, nós meditarmos e meditarmos e meditarmos e refletirmos na palavra. A palavra que nos dá essa convicção. É a palavra que nos dá essa convicção. Amém? Vai muito além de somente aceitar Jesus. Jesus, Ele não quer só te dar uma vida eterna. Que graça teria, já seria algo válido, saber que a gente não vai para o inferno. Amém? E não ganhar nada, 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 nada aqui nesse mundo. Mas é o contrário. O céu está aberto. O reino de Deus habita dentro de você, dentro de mim. E não é um reino derrotado, um reino miserável, um reino de doentes, de reclamações e murmurações. Mas é um reino onde a perfeição habita, onde a perfeição reina. E nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Então, quando nós aceitamos Jesus, o descanso está na nossa frente. Eu só preciso me esforçar para entrar. E crer, e confiar. Descansar na obra acabada, concluída dele. Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E aqui está uma palavrinha que às vezes a gente nem percebe. A gente só se atém, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Só que olha lá no finalzinho desse versículo, que diz assim: porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo. E esse procuram conhecê-lo, irmão, não é superficialmente. Eu sei que Deus é um barbudo, que é a imagem que todo mundo tem, um velhinho de cabelo branco, deve ter um cajadão bem grande, é a ideia do povo. E quando ele está mal, ele bate assim, dá uns relâmpagos e dá umas... Gente, não é Deus. É mais parecido com um bruxo, mas não com Deus. Amém? Quando a gente procura conhecê-lo melhor, a gente vai entender qual é o verdadeiro caráter do Pai. A gente vai conhecer verdadeiramente o Pai. E como eu posso conhecer verdadeiramente o Pai? Queridos, através do intermédio de Cristo. Porque é Cristo que veio revelar o Pai. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. E quando eu conheço profundamente, quando eu busco conhecê-lo melhor, eu vou entender qual é a vontade do Pai também sobre a minha vida, sobre a minha família. Amém? Porque aquele que é justo, ele viverá pela fé. Se eu e você nós cremos na obra acabada e concluída de Cristo, nós vamos ter o entendimento que nós somos justificados não por nossas obras, não pelo nosso mérito e muito menos pelo nosso esforço. Nós fomos justificados porque Cristo morreu por nós. E hoje, na verdade, Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos
dele. Jesus é justo. Deus, o Pai, é justo. E o que acontece? Quando eu entendo que eu sou justo, eu também tenho que compreender que o meu modo de viver, o meu modo de ver as coisas tem que ser totalmente pela fé. Não pode mais ser por sentimentos, por circunstâncias. A circunstância pode até mudar, mas Deus não muda. Ele é bom o tempo todo. Podemos estar passando perrengue? Podemos. Podemos estar enfrentando adversidade? Sim. Isso quer dizer que Deus não te ama? É o contrário. É nessas adversidades, é nesse perrengue que Deus vai se manifestar e vai fazer a obra. Quando eu e você, pela fé, vivemos. O Senhor é meu pastor. É um versículo bem conhecido, Salmo 23:1. Esse eu vou pedir, nem precisa abrir, né? E eu fui ver em todas as versões, fala a mesma coisa. King James, todas. Transformadora, NVI, atualizada, Almeida atualizada, na linguagem de hoje, na Bíblia fácil de ler, todas as traduções, todas as versões, não muda nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem sabe esse versículo é o versículo mais conhecido no mundo. Só que falar ele da boca para fora, irmão, é algo interessante. Porque esse versículo me fala tudo. Resume Deus. Resume o Pai. Resume a vontade do Senhor. O Senhor é o meu pastor. Então eu me coloco como ovelha dependente dEle. E eu não sei se você já viu uma criação de ovelha, mas a ovelha não precisa. Bé, eu preciso entrar no aprisco. Bé, eu preciso tomar água. Bé, eu preciso comer. Não precisa. O pastor já vê tudo que a ovelha precisa. Ele supre tudo que a ovelha precisa. Quando nós verdadeiramente entendemos essa poderosa revelação. Porque essa palavra é uma palavra muito conhecida, mas muito pouco aplicada. Muito pouco aplicada, porque na hora que a coisa aperta, a gente acaba esquecendo de proferir com fé que nada vai faltar. E que o Senhor, o Pai bondoso, o Pai tremendo, o Pai misericordioso, Ele zela por você, Ele cuida de você. Ele tem uma preocupação extrema com você. Zelo é isso. Teu filho não precisa dizer, escuta. Ô mãe, tu não vai comprar pão hoje? Ô mãe, tu não vai comprar chmia? É a chmia, né? Uns de chmia, outros mus, outros de geleia. Mãe, tu não vai fazer? Mãe, tu não vai lavar minha roupa? Gente, um pai e uma mãe terreno faz tudo por um filho. Os pais que estão nos assistindo sabem, entra o inverno, entra o verão, entra outro inverno, as roupas estão pitoca, e os filhos nem estão se importando se a roupa está pitoca. Mas o pai e a mãe dizem, não, tem que comprar. Tem que cuidar. Então nós temos que ter esse entendimento. Porque quando entendemos o que é descansar nele,
entendemos que nada nos falta. Isso vai muito além de falar da boca para fora e é viver pela fé. E qual é o maior remédio contra preocupações, ansiedades, inquietações, pânico? Queridos, é entrar no descanso. E receber essa revelação crendo que o Pai é o nosso pastor e cuida de nós. Aí quem sabe você está dizendo, é fácil falar. Por isso que diz, esforcemo-nos ao entrar no descanso. A coisa mais fácil é falar. Se tem uma coisa que é fácil, irmão, é falar. Agora, viver o que falamos, aplicar na nossa vida aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos recebendo, é outro nível. Esforcemo-nos para entrar nesse descanso. E tudo é pela fé. É pela fé, queridos. Amém? E isto vem de se alimentar da palavra. Isso nós temos que entender. Como é que eu vou entender o descanso? Como é que eu vou compreender o descanso? Como é que eu vou descansar? Conhecendo mais e mais. Aprendendo a palavra. Sabendo quem você é em Cristo, como o Pai te vê, o que Cristo alcançou, conquistou, produziu. Entender o que Cristo fez e nos deu através da graça desse favor imerecido. Quando eu consigo entender, irmão, eu consigo descansar. Porque a nossa fé, ela é fortalecida e acrescida pela palavra de Cristo. Então, eu vou sendo fortalecido na fé, eu vou acreditando, eu vou tendo essa convicção, essa confiança. Amém? E isso vai me fazer o quê? Eu me esforçar também para crer nisso e viver isso. É uma coisa prática. Entenda, enquanto vivermos por sentimentos, pela lógica, pela razão, não vamos compreender e receber essa revelação. Se eu vivo de sentimento, se eu vivo pela razão, pela lógica, irmão, Deus não se vê e tu não consegue entender pela tua lógica. Por quê? Porque você é um ser humano limitado. E Deus, Ele é perfeito. É isso que nós temos que entender. Amém? E é interessante. Somente pela fé e no conhecimento da verdade que é Cristo teremos essa revelação. Dessa forma compreenderemos que o Pai se importa e cuida de cada detalhe da minha vida e da tua. Cada detalhe. Deus vê tudo e se importa com cada detalhe das nossas vidas. É como ovelha. Nosso lugar é dentro do rebanho. E Ele como pastor nos cuidando. E qual é a estratégia do diabo? Ele quer que eu e você não venhamos entender, compreender e ter essa revelação do descanso. Por quê? Ele é muito esperto. Ele quer que você lute pelas suas forças, pelo seu mérito, por suas obras, pois Ele sabe que você pensando assim, você vai lutar, se esforçar e por si só você não consegue. E logo a dúvida vem, a frustração vem, o desânimo vem. E assim Ele consegue colocar na sua cabeça que Deus não se importa, que você está sozinho, que você não merece, que é isso mesmo. Ele trabalha nas nossas emoções.
Ele trabalha nas nossas emoções, nossos pensamentos, fazendo com que nos sentimos esquecidos, abandonados, desprezados, além de potencializar os problemas. A gente faz o problema desse tamanho. Só que eu e você, nós precisamos meditar na palavra de Cristo. Pois através dela, seremos transformados. Somente através da palavra de Cristo, nós somos transformados. Vai acontecer a metanoia, irmãos. E por que precisa tanto acontecer essa metanoia? Mudança de pensamento. Por quê? Porque a partir desse momento, nós mudamos a nossa maneira de ver as coisas. E dessa forma nós vamos entender e aplicarmos de uma forma correta a palavra na nossa vida. Por quê, queridos? Creia certo e o resultado será certo. Creia errado e você vai ter um resultado errado. Amém? E o momento que temos essa revelação, entramos no descanso. A gente descansa. Onde existe liberdade, provisão, paz, alegria e confiança. Tudo isso, o descanso, ele te proporciona. Você tem paz, você não fica agitado. Você sabe que a coisa vai acontecer, que já está acontecendo. No momento de Deus vai acontecer. Você tem uma liberdade, você tem provisão, você tem alegria. Você não fica se descabelando. E você confia. Pergunto para você, se você tem um problema que você não consegue descansar, qual é o contrário disso tudo? Medo. Um desgaste emocional, físico. Pensa, queima os neurônios, queima tudo que tem para queimar. Fora disso, vem outros pensamentos que às vezes nem são relacionados ao problema, mas vêm junto. Parece que de bagagem ainda. Tira a tua paz, tira a tua alegria. Tu não confia em nada, tu duvida de tudo. Aprenda a descansar. Para a gente finalizar, 1 João 5, o versículo 13 ao 15, nós estaremos lendo que diz assim: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Escute, vocês têm a vida eterna. Você que crê em Cristo, você tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Então já não precisa ter medo. Isso já é uma paz do teu espírito. Você tem a vida eterna. E essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Isso aqui é algo tão maravilhoso, porque são duas coisas que eu preciso fazer. Eu preciso entender e aplicar. Esses 3 versículos falam automaticamente de descanso. Não usar a palavra descanso ali, mas usam. Está escancarado a palavra, escuta. Você pede alguma coisa de acordo com a vontade do Pai. É da vontade do Pai que você seja feliz? É. É da vontade do Pai que você seja curado? É. É da vontade do Pai que a tua família seja salva? É. É da vontade do Pai que você consiga pagar as contas? É. É da vontade que você tenha um bom trabalho? É, gente. Se você faz uma pergunta para Deus antes de você orar. Senhor, é da tua vontade? Faz essa pergunta. É da vontade de Deus? Porque é impossível alguém estar orando. Não. Senhor, eu quero enganar o irmão tal. Será que tem gente que faz isso? Vamos crer que não, né?
Vamos acreditar que não. Mas já parou para pensar? Isso é da vontade do Pai? Não. Senhor, meu vizinho me incomoda, mata ele. É da vontade de Deus? Não. Gente, vamos falar uma coisa bem séria. Às vezes a gente mora do lado de pessoas que tem gato, que tem cachorro, que incomoda. Sabe aquele pensamento? Ai, Senhor, tomara que aquele cachorro morra. É da vontade de Deus? Não. Primeira coisa que você tem que fazer, a tua análise da tua oração tem que ser: é da vontade de Deus? Ah, isso aqui eu vou pedir, é. Então, querido, entre na presença dele, crendo, confiando, faça o teu pedido, e eu sei que pela vontade do Pai, ele já te respondeu, ele já te ouviu. Amém? Porque ele diz, sabemos que ele nos ouve, o versículo 14, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. 15, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se você pediu, é da vontade de Deus, qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que entender, isso é descansar. Eu começo a agradecer. Obrigado, Jesus. Porque tu já está operando. Porque tu já preparou a casa lá que eu preciso. Tu já preparou o meu trabalho. Tu já preparou aquele dinheiro que a gente precisa levantar. E, Senhor, obrigado, Jesus. E dessa forma, quando eu começo a agradecer, eu não estou mais pedindo. Eu estou agradecendo agora. Eu descanso. Que essa semana você possa fazer isso sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre as dificuldades, as circunstâncias que você está vivendo. Declarar, descansar, deixar o Pai trabalhar por você. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, Ele é o teu pastor, o teu cuidador zeloso. Creia e descanse na presença dEle. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos. Nós te glorificamos. E colocamos diante da tua presença, Senhor, as nossas vidas. Todos aqueles que ouviram dessa palavra, que receberam dessa palavra, Senhor. Ó Deus, que durante essa semana essa palavra veio a ecoar, veio a falar dentro, Senhor, das suas mentes, das suas almas, dos seus espíritos, dos seus corações. Que o teu Santo Espírito traga à memória aquilo que nós falamos, aquilo que foi ministrado aqui nessa noite. E que cada um, Senhor, que tem essa luta, que não consegue descansar, ele possa se colocar diante da tua presença, Senhor, oh Deus, e receber essa força para que ele possa se esforçar para descansar na tua presença, para entrar no teu descanso, para crer, para confiar, em nome de Jesus. Não importa a circunstância, a luta, a dificuldade, mas que ele creia que tu és um Deus que é imutável, tu não mudas. E a ti tudo é possível. Assim como a tua palavra diz, tudo é possível ao que crê. Que a nossa fé fale alto, diante da tua presença. Diante da obra concluída e acabada de Cristo, que nós possamos crer nessa obra. Que as pessoas venham procurar te conhecer melhor, Senhor. Para que elas venham compreender, entender e aplicar sobre as suas vidas, Pai. Aquilo que a tua palavra fala ao nosso respeito. Aquilo que a tua palavra
fala ao teu respeito. Obrigado por tudo, nós te louvamos e te bendizemos e te glorificamos, Senhor, por essa oportunidade e por essa revelação sobre as nossas vidas. Amém e amém.